Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para mais uma aula de direito da criança e do adolescente, esperando que todos estejam bem, que a família de vocês também esteja bem e que vocês estejam se protegendo nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Mas a gente não pode parar e é por isso, pessoal, que hoje a gente vai continuar as nossas aulas falando sobre as medidas de proteção da infância e da juventude. A gente vai falar um pouquinho sobre a prática do ato infracional, as medidas socioeducativas e as medidas de proteção, que estão disciplinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 98 a 128 e também nos artigos 171 a 190 do ECA. O objetivo com esse conteúdo dentro da unidade curricular é realmente reconhecer os atos que configuram prática de ato infracional, as medidas socioeducativas que são aplicadas e principalmente as medidas de proteção que são aplicadas pelas pessoas que elas têm essa incumbência, né, pessoal? Então vamos começar já falando sobre essa medida de proteção. O que é essa medida de proteção? Lá no artigo 98 do ECA. Então, na verdade, pessoal, as medidas de proteção, elas visam afastar um perigo ou uma lesão que esteja ameaçando uma criança ou um adolescente. Então, a gente pode dizer que as medidas de proteção nada mais são do que instrumentos que eles são colocados à disposição dos agentes responsáveis pela segurança e pela proteção das crianças e dos adolescentes para repelir esse perigo ou essa lesão. E elas possuem, as medidas de proteção, dois vieses. Então, um viés preventivo, para que não venha a ocorrer essa lesão, e um viés reparador, para, se ocorrer essa lesão, possa ser minorada ou reparada as suas consequências. Então, essas medidas de proteção, elas podem ser aplicadas por uma decisão do juiz ou até mesmo por um membro do conselho tutelar, para fazer respeitar um direito fundamental que a gente já estudou lá nas nossas aulas anteriores da criança e do adolescente. E elas aplicam-se na situação de risco e também elas podem ser cumuladas à medida socioeducativa. A gente vai dar uma olhada, pessoal, então vai lá no ECA, dá uma olhadinha no artigo 98 e ele fala que sempre que houver uma ação ou uma omissão da sociedade ou do Estado, né, ou uma falta, uma omissão ou um abuso dos pais e responsáveis ou em razão da própria conduta da criança e do adolescente, são aplicadas as medidas que são consideradas medidas de proteção. Então, pessoal, essas medidas, elas podem, né, ser aplicadas cumulativamente a medidas socioeducativas, ok? Também a gente pode lá dar alguns exemplos, né, pessoal, de omissão da sociedade e do Estado. Então, no caso de matrícula em pré-escola ou creche, é um caso de omissão que pode sim ser colocada uma medida de proteção para esse ato, né? Então, o juiz pode dar uma ordem para que seja feita essa matrícula no caso de haver um descaso do poder público. Também, pessoal, em relação à omissão ou abuso dos pais, aí a gente tem uma condição bem peculiar nesse inciso 2º. Por quê? Porque a gente tem que determinar qual é a instância competente, né? Quem é o competente para dirimir essa questão? Então, vai depender, pessoal, se o menor ele está amparado pela família, no caso de um menor que perdeu pai e mãe, mas que continua sob a guarda dos avós ou de tios. Então, essa competência ela é deslocada da Justiça da Infância e da Juventude para a vara de família, diferente do caso do menor que está em situação irregular. Por exemplo, o menor foi expulso de casa, né, e não tem para onde ir. Nesse caso, essa omissão ou abuso dos pais, ela se configura e aí joga a competência para a Justiça da Infância e da Juventude. Então, vejam que depende muito a competência de qual a situação que o menor está, né? A gente sempre tem que dar uma olhada na situação do menor para poder determinar a competência aí da Justiça da Infância e da Juventude ou da vara de família.
E por último, né, a gente pode dar um exemplo de medida de proteção quando a conduta for do próprio menor, o caso de drogadição. Né? Então, o menor que ele se encontra numa situação de drogadição, ele pode ser internado compulsoriamente para tratamento, né? Porque a conduta dele, ela é lesiva a ele próprio, certo? Então, é importante também frisar, pessoal, em relação às medidas de proteção, que elas podem ser aplicadas cumulativamente, duas. Então, por exemplo, pode ser aplicada uma medida aos pais, né, em relação à omissão deles, ao Estado, em relação a uma ação ou omissão também do Estado, e também ao menor, né? Uma não exclui a outra. Posso aplicar as três cumulativamente ou duas cumulativamente, ok? E não existe trânsito em julgado, né, das medidas de proteção. Então, não existindo trânsito em julgado, elas podem ser revistas, elas podem ser modificadas ou elas podem ser revogadas, dependendo da decisão que vai ser em cada caso concreto. Pessoal, eu oriento que vocês deem uma olhadinha lá no artigo 100 do ECA, porque lá nos incisos do artigo 100 estão todos os princípios que são aplicados às medidas de proteção. Lembrando sempre que o principal objetivo que se tem nas medidas de proteção é o caráter pedagógico das mesmas e o fortalecimento dos vínculos familiares, né, que é tão importante para essa criança que está em desenvolvimento. Né? Então, uma coisa que eu já falei sobre as medidas de proteção, mas eu acredito que deve ser reforçado, é que as autoridades competentes para as medidas de proteção são tanto o Conselho Tutelar quanto o juiz de direito. Então, vejam bem, se for o caso de colocação em uma família substituta, é claro que vai precisar de destituição, né, do poder familiar, averiguação dessas questões, né, e daí vai precisar de uma sentença judicial. Agora, existem outras medidas previstas, né, então, do exemplo aí, o inciso 1, né, ele pode sim ser aplicado pela autoridade competente do Conselho Tutelar. Certo? E lembrando, pessoal, aí uma relação bem importante é que crianças de 0 até 12 anos incompletos, né, somente medida de proteção. Já adolescentes, né, de 12 a 18 anos, a gente pode acumular, né, as medidas de proteção e as medidas socioeducativas, tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 112 do ECA, bem importante. A gente tem um rol também no artigo 101 do ECA falando das medidas de proteção. Só que esse rol, ele é puramente exemplificativo, né? Então, é uma cláusula aberta, porque ele já inicia falando que, dentre outras medidas, então ele possibilita medidas inominadas de proteção. Então, não são apenas as medidas disciplinadas no 101 que podem ser caracterizadas medidas de proteção. Particularidades, pessoal, das medidas de proteção, elas são tratadas nos seus parágrafos, né? Então, dá uma olhadinha lá no parágrafo 1º e no parágrafo 7º, né? O acolhimento institucional, então, é uma particularidade também que pode ser das medidas de proteção, né? Um plano individual de acolhimento, mas sempre lembrando que a reintegração na família, essa convivência familiar é o principal objetivo das medidas de proteção, certo, pessoal? E aí as medidas de proteção, elas têm uma característica que também a gente já falou como um direito da criança e do adolescente, um direito da personalidade e de exercício da cidadania, que é a regularização do registro civil, com as características que a gente já viu sobre gratuidade do assento, né, a necessidade que seja inserido todos os dados dessa criança e do adolescente. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês aprofundem esse conteúdo com o material que vai estar disponível no site sobre medidas de proteção e que vocês também possam, aprofundando esse conteúdo, responder o questionário, tá? Então, até uma próxima e a gente vai seguindo por aqui. Um beijão!